Fala pessoal, tudo bem? Eu e a Kemi hoje vamos falar um pouquinho sobre o planejamento financeiro de indústrias, tá? De pequeno porte, é um tipo de empresas que a gente ajuda muito aqui na Assim com o Fácil 123. Então a gente vai falar um pouquinho mais dela. A Kemi separou algumas perguntas aí, né, Kemi? Uhum. Sim, a primeira pergunta seria: o que é mais importante na gestão financeira de uma empresa que está começando? Bom, tem muitas coisas que é difícil para uma empresa que está começando, Uhum, mas uma delas, na parte financeira, é separar as despesas pessoais da empresa, tá? uhum, É muito desafiador isso, porque tem algumas despesas que ficam até confuso essa separação, como o uhum, combustível do carro do dono da empresa. Então, isso são coisas desafiadoras. O importante é que você tome um método padrão. Então, se uhum, você entende que a boa parte do combustível do carro é utilizado pela empresa, então já coloca essa conta lá na empresa. Agora também tem que tomar o cuidado de não começar a utilizar o carro freneticamente e botar essa conta combustível para a empresa, porque a gente vai estar olhando o resultado da empresa de uhum, maneira errada, tá, Kemi? uhum. A segunda pergunta seria: que dados preciso coletar para um controle mensal mais assertivo? Bom, tem algumas. Primeiro, é importante sempre lembrar que existem muitos jeitos de eu organizar esse meu financeiro. Pode ser no Uhum, papel, em planilhas ou até mesmo no sistema, né? uhum, Fazer essa separação vai depender de onde você vai colocar essas informações. Então, se for num papel, em planilha, é importante entender que dados eu vou precisar para analisar depois. Normalmente é útil o quê? A data de vencimento, qual é essa conta, a descrição dessa conta e aí qual a data de vencimento disso, né? É uhum, importante a gente lembrar que se for usar um sistema, normalmente o sistema já tem um padrão. Então isso vai ser coisas que tu vai evitar de ter que pensar nisso. O uhum, pequeno empresário ele já tem muitas coisas para se preocupar, né? Talvez essa seja uma que ele possa contratar um sistema para resolver para ele, tá? Então, resumindo, data de vencimento, descrição e categoria são coisas uhum, interessantes, tá, uhum. Kemi? Certo. A terceira pergunta seria: qual a melhor maneira de gerenciar as despesas? Bom, as despesas devem ser gerenciadas sempre por categorias para que eu possa entender aonde eu estou gastando o dinheiro da empresa. Então, eu vou precisar ter uma categoria como combustível, energia Uhum, elétrica. Essas coisas são bem comuns num controle financeiro, tá? uhum. A quarta pergunta é: o que é o fluxo de caixa? Nos métodos de administração, você vai encontrar vários relatórios gerenciais, DRE, e outros, o fluxo de caixa e outros relatórios, tá? A gente fala para um pequeno empresário que o fluxo de caixa talvez seja o melhor, bom começo que ele pode ter na empresa dele. Uhum, Porque o fluxo de caixa, ele traz uma visão de como está o saldo hoje das contas, tudo que eu tenho de receita e depois as despesas. uhum, Logo embaixo eu consigo saber quanto que sobrou, faltou naquele período, baseado no que eu tinha no caixa, as receitas e as despesas. Isso faz com que o pequeno empresário consiga saber mensalmente quanto que está sobrando, faltando na empresa. E isso é uma das perguntas que a gente recebe muito do pequeno uhum, empresário aqui no Fácil 1, 2, 3. Quanto que está sobrando, faltando na minha empresa? Então, isso a gente consegue resolver com o fluxo de caixa, tá? uhum, certo. Até quero linkar uma nova pergunta sobre essa do que seria o fluxo de caixa, que é: de quanto em quanto tempo eu tenho que conferir o meu fluxo de caixa? Perfeito. No primeiro momento, o empresário ele está lá na operação, então muitas das contas ele lembra de cabeça ou ele mesmo paga e sabe esses valores, né? Uhum, Mas conforme o volume vai aumentando, talvez ele tenha alguém para ajudar nesse controle financeiro, tá? E tanto ele quanto a pessoa que vai estar cuidando, é adequado que eles olhem semanalmente esse fluxo de caixa. Conforme o volume vai aumentando, talvez olhar a cada 3 dias, diariamente, é uma coisa interessante, tá? uhum, Muito, muito para ver como que tá as categorias, se eu estou gastando demais em uma categoria comparado com os meses anteriores, tá, Camille? uhum. A próxima pergunta também, já vou linkar nessa, que é: como categorizar os lançamentos? Perfeito. A gente entende que existe algumas coisas que deveriam ser separados, né?
Despesas e custos, a gente tem até no nosso blog materiais explicando sobre isso, né? Além disso, seria interessante também fazer separação, por exemplo, prolabore, salário, custos com compra de mercadoria, embalagens numa indústria, talvez isso seja interessante. Outras coisas interessantes é separar, por exemplo, as despesas que são recorrentes e fazer esses lançamentos futuros, tá? Uhum, Isso tudo vai fazer com que tu ganhe cada vez mais organização no teu financeiro. uhum. Essa você vai saber responder bem pra gente. Qual que é a importância de fazer os lançamentos futuros? Bom, os lançamentos do dia a dia, o que está acontecendo, te levam a ter um nível de controle. Uhum, Esse controle se resume a eu saber o que eu gastei, né? Essa informação é bastante relevante, mas ela é só do passado, então eu não consigo tomar muitas ações com o que já aconteceu. Quando eu começo a querer controlar o que vai acontecer ali na frente, eu preciso fazer lançamentos futuros. uhum, Então isso me faz ter um controle, por exemplo, daqui a 2 meses vai sobrar ou faltar dinheiro no meu caixa. Então eu consigo antecipar o que vai acontecer. Lembrando que isso tudo é lançamentos futuros, não é uma certeza que isso vai acontecer. Mas se eu olho para o meu fluxo de caixa, vejo que nos últimos 6 meses eu gastei R$ 300 com energia elétrica, é muito provável que se eu continuar vendendo o mesmo tanto, produzindo o mesmo tanto, essa despesa vai continuar acontecendo. Então eu preciso fazer esse lançamento futuro já para ter previsionado que eu preciso pagar R$ 300 todos os meses para frente, tá? uhum, Isso vai me dar uma boa visão de como vai estar a minha empresa ali na frente. uhum, Inclusive para definir meta de vendas e saber o meu ponto de equilíbrio, tá? uhum. Entendido. E como conciliar essas contas? Bom, existe, se for num papel ou planilha, eu vou acabar tendo que fazer essa conciliação manual, Uhum, certo? Eu faço um, dois, três, por exemplo, tem a possibilidade de tu conseguir exportar um arquivo lá do teu banco e importar dentro do sistema para essa conciliação ser automática. uhum. Então, isso facilita bastante o dia do empresário, que tem pouco tempo. Sim. Então, eu sugiro que, ao procurar um sistema de gestão, eu busque um sistema de gestão como fácil que já tenha a conciliação via OFX automático. Uhum, E também a questão dos boletos bancários. Normalmente as indústrias emitem muitos boletos. As taxas dos bancos tradicionais são altas, mas o ponto principal é a sincronização. Para baixar um boleto bancário, no uhum, Fácil 123, tu já consegue, o sistema mesmo já baixa automático e lança a taxa do boleto bancário de 1,92. Então isso é mais uma coisa que no financeiro faz com que tu reduza o teu tempo de digitação manual e de uhum. conciliação, tá, Camille? Certo. E qual o tempo ideal para rever os meus gastos? Bom, existe algumas coisas que tu pode fazer para achar o teu tempo ideal, porque essa resposta não tem resposta certa, do tipo Uhum, assim, é 10 dias. Não, cada empresa tem o seu próprio tempo, né? Tem empresas que crescem em 1 ano, 2 anos, 10 anos, então há diferença entre elas, né? Eu gosto de falar que todos os meses ao menos uma vez por mês, tu deve sentar, olhar o teu fluxo de caixa e uhum, analisar se ele aconteceu conforme tu tinha planejado, né? Isso é uma maneira de tu garantir que o teu planejamento está sendo executado. Às vezes tu precisa adaptar ele, fazer uhum, ajustes, mas o adequado, no mínimo, seria olhar uma vez por mês, tá, Camille? uhum, certo. A gente também separou aqui 3 passos para organizar e facilitar na gestão financeira mais assertiva. Tu pode falar um pouquinho mais sobre esses 3 passos? Claro, a gente acredita que existe três coisas que vão te ajudar para te executar aí do outro lado, tá? Primeiro, categorizar tuas contas, então fazer a separação o que é despesa, custos e receitas e até mesmo dentro de despesas, o que é despesa com infraestrutura, o que é despesa com aluguel, tu ter isso bem separadinho para poder saber essa informação.
Além disso, seria importante fazer os lançamentos futuros que vão te dar um outro nível de controle financeiro, tá? E outro ponto interessante é ter um agendamento mensal para te poder revisar esses lançamentos que tu fez. Então essas são coisas que tu deve fazer sendo uma indústria pequena, média ou grande. Manter essa constância. Conforme a empresa vai crescendo, talvez tenha pessoas que vão fazer isso para ti. Mas agora, no primeiro momento, tu precisa fazer isso acontecer, tá? Bom, é isso, Emily? É isso, por aqui acabou já. Perfeito. Agora, a gente tem outros materiais disponíveis no nosso blog e também no nosso canal. Se você quiser ficar sempre atualizado sobre as novidades que a gente vai gerando, pode se inscrever no nosso canal. A gente pode ajudar vocês com a parte de produção, a parte da gestão financeira e muitas outras coisas. Se ficou curioso em saber mais sobre o Fácil 1, 2, 3, a gente pode conversar. Até mais, pessoal! Até mais.